agradecer a sua presença aqui. E já vou aproveitar você, Mauro, que a gente está falando do tópico 3 aqui de contratações. A gente falou que o Flamengo tem como prioridades 3 posições, que você até já falou sobre isso em vários vídeos seus, que é goleiro, volante e atacante de lado, né, pelo lado direito. Só que a gente especulou aqui que, assim, na opinião do Vitor, ele acha que falta um reserva para o Pedro, né, para o centroavante, que o Flamengo não tem, o Mateusão, por exemplo, né, ou deslocar o Gabigol de centroavante, botar de repente um meia ou fazer alguma modificação. E eu falei disso também, mas de um meia que talvez possa vir a ser o Quinteiro, tá? Mas é difícil, né? Você não tem no mercado, um jogador que é caro, não ele, mas o meia de ligação de qualidade, ele é caro e está em falta, você não tem, né? Então eu queria ouvir de você se você acha que é isso mesmo. Você acha que o Flamengo está fazendo certo ou está simplesmente repondo as saídas? Boa noite. Salve, salve, boa noite, boa sorte para vocês aí nessa investida. Tudo corra bem, que vocês tenham sucesso aí, que a galera goste bastante. Obrigado pelo convite. Bem, assim, eu acho que eles estão fazendo alguns ajustes que eu considero necessários. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo também, né? E as pessoas às vezes acham que o clube tem dinheiro sobrando, assim, isso não funciona assim. O Ayrton Lucas custa 7 milhões de euros, né? Vai custar. O Flamengo acertou a contratação do jogador. O Gerson, o Flamengo vai deixar de receber cerca de 8 milhões e 6 milhões e meio, que praticamente pagaria o Ayrton Lucas nesse dinheiro. Se o Flamengo não traz o Gerson, pega o dinheiro do que tem a receber do Gerson, espera mais um pouco, você paga o Ayrton Lucas, o dinheiro que tinha a receber. E ao contrário, tem que pagar aí mais uns 8 milhões e meio. E às vezes ainda tem mais aí, quando sai o balanço, você vê lá, comissão e tal, os valores aqui passam um pouco daquilo que inicialmente é imaginado. O goleiro é necessário. Hoje o Flamengo conseguiu, acho que, uma contratação muito importante. E acho que a diretoria foi muito bem nesse episódio do Rossi. Não estou discutindo aqui a qualidade do Rossi, se ele é um ótimo goleiro. Os amigos lá na Argentina, alguns acham que ele é um goleiro um pouco controverso, muito pegador de pênalti, mas que falha nas saídas de gol e tal. Mas é um goleiro de 27 anos, vai sair da Argentina, pode evoluir, pode corrigir alguns defeitos, né? É um goleiro com experiência. O cara é goleiro do Boca, pô. Quer dizer, o cara está acostumado a jogar na Bombonera ali, tem a torcida gritando o nome dele. Quer dizer, é um goleiro de time grande, não vai chegar a Maracanã, vai precisar fazer normal. Eu já sei como é que funciona. Eu estava no Boca, estou no Flamengo, saio de um gigante, vou para outro. Então, isso é importante também. Não é um goleiro, digamos assim, que você faz uma aposta. É um cara para disputar a posição com o Santos, os dois podem jogar. É tanto jogo, todo mundo pode jogar. Né? Acho que isso não vai ser problema. O problema não é ter dois goleiros bons, é ter um bom e o outro que é a situação do Flamengo até o ano passado. O Diego Alves em fim de carreira, o Santos chegou, mas o Hugo não dá. Infelizmente não dá. Teve todas as chances possíveis, ele tem que recomeçar. Recomeçar não, mas dar sequência à carreira dele em outro clube onde ele tenha uma pressão menor, uma condição de... E corrigir erros, né? Porque ele tem defeitos muito graves apresentados ao longo do tempo, a gente não pode ignorar isso. E o Flamengo consegue esse jogador hoje de graça, porque o Riquelme simplesmente não atendeu a diretoria do Flamengo. E aí um ponto que é importante, não é assim, o Marcos Braz e o Bruno Spindel querem conversar com o Riquelme, poderia ser o Rodrigo Caetano, poderia ser o Mário Bittencourt, poderia ser a turma da Série 7, John Texton, não é isso. É o Flamengo querendo falar com o Boca. Se o Riquelme é dirigente do Boca, o Flamengo quer falar com o Boca recebe o Flamengo. Como o Flamengo tem obrigação de receber o Boca. Como o Benfica recebe o Flamengo, como o Bayern de Munique receberia, como qualquer outro. É assim que funciona, né? O Olympique veio aqui, queremos contratar o Gerson. O Flamengo recebeu, conversou, logo a negociação, vendeu o jogador. Aconteceu o inverso agora. E o Flamengo tentou, desde sexta-feira, não conseguiu falar com o Riquelme, ele não respondia. E a resposta final foi: estou de férias. Não vou falar. Na realidade, isso, na minha visão, pelo que eu conversei com alguns colegas da Argentina, me pareceu uma atitude deliberada. Tipo, vou perder o jogador. Não tem jeito. A merda está feita. Então, eu vou pagar aqui de estou cagando e andando, não vou falar com ninguém e vou deixar a torcida ficar puta com o jogador, que é o que vai acontecer. Se o Rossi não for liberado, o que só acontecerá se houver um diálogo, esse diálogo até agora não houve, ele vai ficar marcado. O que está se dizendo na Argentina é que o Boca ofereceu o maior salário do futebol argentino para o Rossi. Ele não quis. Ele realmente não quer jogar no Argentina. Ele queria vir para o Flamengo. Tem duas condições aí. Uma é o goleiro querendo sair do país. Outra é ele enxergando o Flamengo como uma oportunidade melhor, profissional, do que o próprio Boca. E hoje em dia, gente. É uma coisa muito clara. A diferença de capacidade de investimento, o time do Flamengo é mais forte. Pode até perder para o Boca na Libertadores, pode acontecer. A camisa, tradição, força, pode chegar a ganhar.
Mas o cara, olhando profissionalmente, ele vê o Flamengo como algo mais atraente. E ele já está com a cabeça feita não de hoje. O Flamengo já está namorando ele há um tempão. Se eles quisessem vender há um ano, o Flamengo pagaria uns 3 milhões de euros pelo Rossi e o Boca ia colocar um dinheiro em caixa. Usou o jogador, ganhou título, isso é importante, ele participou da campanha, então ele foi importante lá, foi útil para o Boca, mas podia pelo menos pegar um cara linguado do Flamengo agora. Libera antes, já contrataram o Romero, que é um goleiro experiente, de muito tempo de Europa, goleiro de Copa do Mundo, já mais veterano, já não está mais no seu auge, mas é um goleiro que veio para ser titular, para a América do Sul, voltou, e poderia pegar um dinheiro do Flamengo. O que vai acontecer? Se não houver diálogo, ele vai ficar na Argentina até o final de junho e vem para cá. Aí vai fazer o quê? Alguns amigos da imprensa da Argentina falam: não joga mais no Boca. Não joga mais, vai ficar encostado. Outros acham: pode ser que coloque o cara para, sei lá, ser vaiado para a torcida. Mas é meio esquisito você colocar um goleiro para ser vaiado. Eu acho mais provável que ele nem jogue, que ele nem atue mais, que ele fique encostadaço, custando dinheiro, que ele ganha salário, até o meio do ano, quando ele viria para o Flamengo. Então o Riquelme amanhã vai ruir as cordas e pensar: bem, vou pegar algum dinheiro lá desses brasileiros, e libera o goleiro logo, vai embora, porque o contrato está assinado. Porque eu digo que eu acho que aí a diretoria foi bem. Ela soube esperar o momento certo do bote. Essa história está rolando desde o ano passado. Não adianta forçar a barra. Eu cheguei a dar essa informação: olha, o Flamengo não vai forçar a barra, o pessoal do ano passado. O Rossi não vai forçar a barra agora. Em janeiro, dia 1º, ele pode fazer pré-contrato. Então, não é em novembro, outubro, que você vai ficar enchendo o saco. Deixa quieto. E a conversa já estava, né, ali, meio que amarrada. Chegou agora, você vê, primeira semana do ano, os caras foram lá, tentaram conversar com o Boca. O Rossi, pelo que eu apurei, pediu, inclusive, ao Flamengo: tenta se acertar com o Boca, para não ficar chato e tal. O Riquelme não atendeu. E isso não é a primeira vez que o Riquelme faz. Existem histórias de que ele realmente age dessa maneira quando não está afim. E aí ele vai virar de graça. Então, o Flamengo está pegando um goleiro que era titular de um time muito importante aqui da América do Sul, dos maiores, né? Sem pagar nada por ele. Então, contratou o lateral esquerdo que era necessário, contratou agora um goleiro. O Gerson, acho que ele volta mais do que nunca como multifunção, né? Porque ele atuou em outras funções lá no Olympique e foi muito bem. Aliás, eu acho um absurdo, falei isso hoje no Posse de Bola, que alguns colegas, jornalistas esportivos, digam que o Gerson fracassou. Né? Mas se você falar que o cara fracassou, você está desinformado. Ele realmente foi mal aproveitado nessa temporada, por uma questão lá do técnico, não foi o único jogador. O Payet, que, aliás, era ídolo do West Ham, quis voltar para a França, a história parecida com a do Gerson, de certa forma, e o Guendouzi, jogador de seleção. Os caras brigaram também com o Té, foram até a diretoria para reclamar do Igor Tudor, do croata. Então, ele não foi o único, ele ficou meio ali queimado ali pelo técnico. Eu não acho legal essa coisa de forçar para voltar, ele meio que forçou a barra, isso eu não acho legal, mas acabou voltando. Mas ele jogou muito bem a temporada passada, ele ainda tem 25 anos, acho que agora vem para ficar, já são 2 edições, não vai ser mais vendido para a Europa, se sair um dia vai ser para o mercado aí mais alternativo, digamos, mas deve dar muito retorno técnico e volta por um valor menor do que aquele que o Flamengo vendeu. Então, foi um puta negócio. O Flamengo vendeu o jogador quando era necessário, por conta da pandemia, precisava fazer caixa. Ele o recupera no momento em que ele vem. Mas vai jogar onde? O João Gomes vai jogar. Cara, o problema não é você ter o Gerson. O problema é você ter o João Gomes fora, o Thiago Maia se machuca e sai do meio do jogo no Corinthians, e o Mateuzinho vira volante, porque o Pulga não podia jogar. Agora vai ter o Gerson, vai ter o Pulga, vai ter o João Gomes, vai ter o Thiago Maia. Então, o Flamengo agora tem jogadores para essas funções. Acho que ainda falta um lateral direito, a não ser que o Vitor Pereira consiga consertar, digamos assim, os erros do Mateuzinho, que é jovem. Se ele estiver bem orientado e for aplicado, ele pode corrigir. Acredito. O Varela é o jogador mais pronto, o jogador que participou de Copa do Mundo, tem carreira internacional, seleção do Uruguai, é um lateral mais de marcação, acho que preenche também uma lacuna. O Flamengo não tinha um lateral direito com potencial defensivo, e acho também que, de fato, falta um centroavante para compor, porque o Mateusão não se provou ainda, não sei se por juventude ou por falta de qualidade, eu não posso em campanha formada, porque ele é muito novo, né? E jogam Pedro e Gabriel. Ou seja, quando você tiver que preservar os dois, como é que você faz? Então, é bem complicado aí. Acho que essa é uma posição ainda carente, até que volte o Bruno Henrique, que eu acho que vai levar, vai levar mais alguns meses. Porque o Bruno Henrique, a gente não sabe se ele vai voltar. Bruno Henrique ou o Bruno Henrique 2.0 ou 1.8, não sei, mas o Bruno Henrique centroavante, que eu acho que é muito possível até que ele tenha que mudar a forma de jogar. Vai depender muito da condição do joelho dele, porque ele depende muito daquelas arrancadas, né? Eu acho que ele vai dar as arrancadas, mas talvez não com a mesma frequência, pela idade, pelo desgaste, pela lesão. E ele tem
características que podem fazer dele um ótimo centroavante. Ele sabe jogar dentro da área, cabeceia muito bem, então ele pode virar um centroavante também. Mas nesse momento, de fato, na ausência de um dos dois, como era no passado, jogava o Lázaro de falso 9, em homenagem ao Vitor, jogava o Matheus França, jogou nessa função. O Flamengo não tinha um cara para jogar ali. E continua sem, partindo do princípio de que você quer ter um segundo time e que esses dois homens, no caso, Gabriel e Pedro, são os atacantes titulares nesse momento. Agora, como é que vai resolver, gente? Até, como eu falei hoje, você fala, o problema não é ter o Gerson, ter o João Gomes, ter o Thiago Maia. O problema é não ter, pô. Sabe? O problema é não ter. Então, assim, eu estou sentindo que assim, tem muita gente preocupada, isso é muito claro, com o que pode acontecer. Então, tem que torcer muito para o Vitor Pereira se dar mal, para ser uma desgraça, uma hecatombe, porque, na teoria, realmente, o risco para os adversários do Flamengo ele é muito grande. Ele é muito grande. Se esse cara acertar o time, com esses jogadores todos, com a possibilidade de chegar mais um ou outro, que a janela que o Flamengo pode trazer jogadores bons lá de fora é no meio do ano, não é essa agora. Então, ainda tem isso. O Flamengo pode até incorporar ainda mais. Então, o que eu percebo é muita preocupação, muito temor, muito receio, né? Mas o tal do remédio amargo ninguém quer tomar, né? Não querem tomar. Isso aí só o Flamengo que experimentou e ficou tomando aquele remédio amargo com o Bruninho, com o Val, com o Paulinho, com aquela rapaziada toda lá, até poder se ajustar. Né? Eu gosto de lembrar sempre, o Elias era o principal jogador do Flamengo em 2013. O Elias não ficou porque o Flamengo não podia pagar o Elias. Para onde que ele foi? Para o Corinthians. Pois é. E era caro. O Sport queria uma grana pesada na época. Não, e foi campeão depois, né? O Wagner Love foi devolvido para o CSKA. O principal jogador do time. Eu não posso pagar, toma de volta. Ninguém faz isso, ninguém quer fazer isso. Então, o Flamengo está colhendo frutos, de fato, de algo que foi sacrificante, difícil, arriscado, podia ter sido rebaixado, essa coisa toda, e que contou muito também com a paciência da torcida, né? A torcida do Flamengo, em grande parte, salvo algumas exceções, ela apoiou tudo aquilo que aconteceu e agora está aí. O Flamengo está colhendo frutos disso. É um modelo que os outros não querem seguir, porque o remédio é amargo. Né? Esse é o problema. Tá a fim de contribuir? Seja um parceiro do Falsa Prosa.